Amém, pessoal. Bom, problemas técnicos, o link de internet foi embora, foi na frente, não esperou a gente. Mas a gente separou aqui um instante para ter um momento de louvor, um momento de celebração. Espero que tenha sido bênção aí para vocês. E o nosso objetivo de ter mudado esse horário, normalmente nós começamos a nossa celebração às 18h30, começamos agora às 17 horas, com uma única razão, que é as pessoas que estão envolvidas aqui na organização, que elas estejam nas suas casas até às 20 horas. Essa é uma recomendação do governo do estado e nós estamos cumprindo à risca isso, então por isso que nós antecipamos o nosso horário, ainda que seja online, mas tem o deslocamento da equipe. Então, eu sei que algumas pessoas mandaram mensagem perguntando, eu expliquei para algumas, e tem algumas que, de repente, não tiveram a coragem ou a curiosidade, né, mas ficaram com isso na cabeça. Por que nós decidimos mexer nesse horário? Foi para isso, tá bom? Bom, eu não sei se você se lembra, nos nossos encontros aqui presenciais, nós estávamos falando de que hoje, dia 14 de março de 2021, nós celebraríamos o aniversário da nossa igreja. A gente já tinha combinado como é que nós faríamos, como que faríamos com o bolo, como que faríamos com a celebração. Pensamos em muitas alternativas, mas fomos outra vez surpreendidos por essa segunda onda do coronavírus. Então é uma pena, nós sentimos muito, e não sentimos só por conta da nossa festa, não, sentimos muito por tudo o que está acontecendo no mundo, e nos solidarizamos pelas famílias, pelas milhares de famílias que hoje estão chorando seus lutos, as suas perdas. Nós pedimos a Deus que os abençoe, que os conforte, e é só Deus mesmo para nos confortar. Então hoje nós nos reuniríamos para celebrar 15 anos de existência da Igreja Batista Mosaico. São 15 anos de história, 15 anos de muitas lutas, são 15 anos de muitas coisas boas, muitas coisas ruins, muitas coisas felizes, muitas coisas tristes. Realmente muitas coisas nos aconteceram nesses últimos 15 anos. E nós ficamos felizes, porque foram essas coisas, boas e ruins, certas e erradas, que nos trouxeram até aqui hoje. Nós estamos numa caminhada de aprendizado, uma caminhada que tem nos ensinado e nos instruído todos os dias, e nós temos aprendido dia após dia a conviver, a caminhar, a perceber Deus em todos os momentos da nossa vida. Eu quero parabenizar você que faz parte disso tudo, e não importa se você faz parte há 15 anos ou se você faz parte há 15 dias, não importa o tempo que você está, o importante é que você esteja. Então eu quero parabenizar todos vocês, toda a família IBM, que de maneira direta ou indireta influenciaram e influenciarão a nossa trajetória e a nossa caminhada. É um prazer poder dividir com vocês a nossa comunhão, a nossa percepção de Deus, a nossa vida, os nossos devocionais, os nossos encontros. Nos sentimos extremamente felizes e prazerosos. Então, eu gostaria muito, antes de nós termos hoje uma ministração, e nós vamos ter uma ministração hoje muito especial. Você sabe que a gente está comemorando aí ainda a semana do Dia das Mulheres, né? E estamos comemorando atrasados, né? Era para comemorar dia 8, a gente está comemorando atrasado, porque é semana do Dia das Mulheres, né? E a gente achou, sim, que para combinar, né, um atraso, para vocês saberem como é que a gente se sente, né? Então nós estamos dando parabéns para as mulheres atrasadas também. Foi só uma piada, tá, gente? Desculpa. Então hoje, com alegria, nós vamos temos algo especial. Há um tempo vocês não ouviam, e hoje
Bom, vocês vão ver daqui a pouco, eu não vou contar porque é surpresa, mas eu quero então agradecer a Deus junto com vocês, com todos nós, e ter um minuto de oração para a gente selar esse momento. Esse vai ser o nosso agradecimento, essa é a nossa festa, essa é a nossa alegria é que você esteja bem, que você esteja seguro no seu lar, junto com a sua família e nos acompanhando, mesmo à distância, nós estamos juntos, porque o que nos conecta não são as fronteiras, os espaços, o que nos conecta é o nosso propósito e a nossa consistência em Deus. Então vamos agradecer a Deus? Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome por 15 anos de existência, por 15 anos de história da Igreja Batista Mosaico. Essa igreja que surgiu no coração de alguns irmãos nossos, irmãos que nos acompanham agora, que estão desde o começo, que foram sustentação, que foram as colunas desse trabalho, e nós que fomos chegando ao decorrer dessa história já sendo escrita, e hoje contribuímos também com essas páginas, contribuímos também doando, oferecendo a nossa vida e tudo que nós somos e temos. Nós queremos agradecer o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e eu tenho certeza que daqui para frente, nada disso mudará, o Senhor permanecerá conosco, e nós permaneceremos contigo. Eu quero agradecer ao Senhor, por cada pessoa que já passou por aqui, e passou muita gente por aqui, cada pessoa que quando entrou, se identificou e decidiu ficar, nós ficamos muito felizes, e agradecemos ao Senhor por cada uma delas, pessoas que nós podemos acompanhar de perto, conhecer as suas histórias, os seus desafios, as suas alegrias, chorar as suas tristezas. Agradecemos ao Senhor, porque nesse período todo, nós temos nos consolidado como uma grande família. Nós temos nos consolidado como um só povo, uma só fé, uma só esperança, porque nós temos um só Deus e Pai sobre todos nós. Então nós te bendizemos, ó Deus, com todo o nosso coração. Nós nos enchemos de alegria, nos enchemos de esperança. E esperança, ó Deus, esperança pelo que virá. Hoje nós deveríamos estar aqui comemorando essa data, não podemos, cada um está na sua casa, e graças a Deus, seguros, e nós nos enchemos de esperança, Pai, porque sabemos que em breve, um dia, e oramos para que esse dia não demore, mas um dia nós estaremos outra vez reunidos, engrandecendo ao Senhor, e de repente dando mais valor para coisas simples, dando mais valor para coisas comuns, coisas que de tanto que nós fazíamos, já não tinha mais valor, já não tinha mais sentido, e que agora foi tirado de nós. Então nós esperançamos um tempo, um período, em que nós vamos voltar a dar valor para essas coisas simples, para essas coisas comuns, que vão encher o nosso coração de alegria, e uma delas é de estarmos reunidos, nos abraçando, estarmos reunidos, congregando, celebrando ao Senhor, abraçando os nossos irmãos, e juntos como uma família, seguirmos os seus passos e ouvirmos a sua voz. Então nós te bendizemos por esses 15 anos, te bendizemos por todos os desafios, por todas as lutas, por todas as vitórias que nós recebemos. Foram anos difíceis, mas foram anos que nós vimos as mãos do Senhor todos os dias estendidas em nossa direção, e é por isso que nós te agradecemos. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos, todos que fazem parte da família IBM, que eles se sintam também, como nós, privilegiados por fazer parte de uma família consistente, que em nome de Jesus, cada vez mais tomando forma, cada vez mais parecida com o Senhor, caminha em direção ao cumprimento da sua promessa. É o desejo do nosso coração, é o que nós lhe pedimos, e com todas as nossas forças, em nome de Jesus, que é teu Filho e o nosso Senhor. Obrigado, Deus. Amém. E amém, meus irmãos. Bom, agora eu vou pedir para você parar tudo que você está fazendo aí, para um instantinho. Se estiver com a panela no fogo, corre lá, baixa o fogo, desliga aí um pouquinho de tudo, calma agora, respira fundo. Nós vamos separar um instante para ouvir o que Deus tem para falar para a gente. Nós vamos parar um instante para refletir um pouquinho sobre o que é a vontade de Deus para nós. Amém?
Boa noite, pessoal. Deixa eu me achar aqui também, me localizar aqui. Tudo certo. Tá cortando a minha cabeça? Não? Tá tudo certo? Então, tá bom. Saudade de vocês, faz tempo que eu não venho. Toda vez que é minha vez, acontece alguma coisa. Eles falam que eu fico arrumando desculpa. Mas, mulheres, vocês me entendem, né? Coisas acontecem na vida da gente que não dá para a gente estar aqui toda hora. Mas hoje deu certo, estamos aqui. Feliz Dia das Mulheres, não consegui falar com todas. Então, um beijo no coração de vocês. Esse mês é nosso, hein? Aproveitem, abusem e use. Dos homens em casa, eles têm que servir vocês até o final, hein? Deste mês. Vamos lá. Hoje eu queria dividir uma palavra que mexe muito com o meu coração. E deixa eu abrir ela aqui. Está em Filipenses 2, no versículo 5 em diante, até o versículo 8. 2 segundinhos aí para quem tiver com a Bíblia em papel. Se você está usando o celular, não saia da live. E eu vou ler para vocês. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Está em Filipenses 2,5, para quem quiser anotar e depois ler novamente. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito de caminho, o Deus que constrói caminhos. Eu vou chegar nessa palavra que nós lemos só lá no final. Então, eu quero voltar um pouquinho com vocês antes e construir o caminho que Deus traçou desde o início a chegar até nós, tá bom? Então, hoje eu quero falar com vocês a respeito sobre esse Deus que faz caminhos e origina a história. Esse Deus que nos deu a vida e nos colocou em movimento dentro dessa história. Então, eu quero voltar com vocês lá para o princípio de todas as coisas. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Um versículo super conhecido, primeiro versículo da Bíblia, não tem como errar. Todo mundo já passou por lá um momento da sua vida, né? Quando a gente lê esse versículo e a gente começa a criar as imagens na nossa cabeça, quando a Bíblia fala a respeito de que havia trevas sobre o abismo, águas, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, dá uma impressão que estava existindo um caos naquele lugar. Não havia luz, era tudo escuro, só havia águas espalhadas por todos os lados, e o Espírito de Deus estava pairando naquele lugar. A Bíblia fala nessa questão do pairar, para a gente poder entender e trazer uma figura na nossa cabeça, é como se fosse uma galinha chocando ovos, né? Ou ela coloca os pintinhos debaixo das suas asas e está ali sobre aquele lugar, cuidando daquele lugar. Então, o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas, no meio daquele caos. E Deus, então, Ele inicia a sua criação. Ele inicia o seu caminho de construção da nossa história. E aí Deus vai usando dos dias e vai construindo o sol, a lua, as estrelas, os animais, as vegetações. E lá no sexto dia, Deus cria a humanidade, cria o homem. Do pó da terra, Deus cria o homem e sopra no seu nariz o fôlego de vida. E nos tornamos alma vivente por conta disso. E fomos inseridos dentro da sua construção, desse caminho de criação. Fomos inseridos dentro dessa história para um propósito. Eu e você fomos chamados por Deus para um propósito. Fazemos parte dessa criação para um propósito definido por Ele. Pois bem, o que aconteceu depois que Deus criou a humanidade? Houve a queda. Eu não vou ler todos o capítulo, eu vou dar uma pulada nas histórias, mas houve a queda, o homem se afasta de Deus por conta do pecado, e depois que o homem desobedece à ordem de Deus de ter comido fruto que não era para comer,
a queda foi indo de ladeira abaixo, né? Cada vez mais o homem foi se afastando, foi se afastando. Deus foi vendo que o coração do homem era um coração inclinado para o mal, até chegar um momento que Deus decidiu acabar com tudo. Ele falou, pronto, chega, vamos acabar com tudo, eu vou acabar com a humanidade, eu vou acabar com os animais. Mas Deus encontrou um coração de um homem sincero, um homem honesto, que era o coração de Noé. E Deus, então, ele reconstrói a história da humanidade através deste homem. E o que Deus fala para ele? Olha, você vai construir uma arca, porque eu vou trazer água sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E foi isso que Deus fez. Deus chama Noé, permite que Noé coloque dentro daquela arca apenas a sua família e os animais que Deus iria trazer para aquele lugar. Noé passa com a sua família dentro daquela arca um período de 1 ano ali dentro. E, realmente, como Deus falou, durante 40 dias e 40 noites, as águas vieram sobre a terra, exterminaram tudo que havia vida sobre a terra, foi exterminado. Não havia mais vida. Apenas Noé, sua família e os animais que estavam com ele dentro daquele lugar. Passaram-se o período de 1 ano, Deus lembrou que Noé estava lá, e Deus fez com que tudo ceifasse, a água parasse, né? As águas abaixaram, e chegou o momento de Noé sair de dentro daquela arca. E qual é esse caminho que Deus está construindo na história? É um caminho de um recomeço. Noé tinha o propósito com a sua família de refazer repopular, né, a civilização através da sua família. Tanto é que eles tinham que se espalhar pela terra, multiplicar. Deus havia a mesma bênção que Deus tinha dado na vida de Adão, Deus fez exatamente igual para Noé, falando que eles deveriam ser férteis e multiplicar naquele lugar. E Deus fez uma aliança com Noé, que nunca mais Deus iria trazer água sobre a terra e que Deus iria subjugar a terra desta maneira. Então, todas as vezes que quando chove, que a gente vê aquele arco-íris lindo, maravilhoso, que a gente tira foto e a gente acha aquele cenário incrível, realmente é. Mas todas as vezes que eu vejo isso, meu coração ele aperta um pouco, porque eu sei, como a palavra de Deus diz, que Deus colocou o arco para que ele se lembrasse que ele não iria mais destruir a humanidade. Então, todas as vezes que isso acontece, é como se Deus estivesse com tanta vontade de destruir novamente tudo, por conta do pecado, por conta da degradação humana, que Deus ele se lembra da aliança que ele fez, essa aliança eterna. E meu coração se enche de gratidão por isso, né? E nós que somos cristãos e conhecemos a palavra de Deus, toda vez que a gente vê, a gente se remete àquilo que Deus falou e para que propósito isso foi criado. Bom, passa-se o tempo, a família sai, a população começa a crescer, o homem começa a se espalhar pelo mundo, mas o coração do homem continua sendo um coração inclinado ao mal. E aí Deus, então, decide, num certo momento da história, que Ele iria abençoar todas as famílias da terra. E como Ele iria fazer isso? Deus decidiu fazer isso através de uma família. Todos nós conhecemos a história de Abraão e Sara. E incrível, porque Deus escolhe justamente um casal já avançado em idade, e onde a mulher era uma mulher estéril. E Deus está criando um caminho, criando um povo para si, para que pudesse ser a expressão dele diante de todos os outros povos. Mas como que isso poderia acontecer com uma mulher estéril? Você vê que toda essa construção da história está totalmente ligado ao poder de Deus, porque é Ele quem está construindo, não somos nós que estamos construindo. Porque se nós voltarmos à criação do mundo, homem nenhum teria inteligência suficiente, capacidade suficiente para fazer isso acontecer. Assim como foi no dilúvio, e assim como é fazer com que uma mulher estéril gere filhos. Então, Deus está no controle de toda essa criação, desses caminhos que Ele vem traçando, até chegar a nós, né? Esse caminho.
Então Deus ele usa da vida de Abraão e de Sara para construir essa bênção que se espalhará para todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra são abençoadas por conta desta promessa. Nós somos abençoados por Deus por conta dessa promessa, porque essa foi a vontade de Deus e o caminho que Deus escolheu para nós. A gente seguindo um pouco mais adiante da história, a gente vai encontrar a história de José. José, ele foi vendido ao Egito, como todo mundo sabe. E José, ele serviu o palácio de Faraó e ele acabou sendo o braço direito de Faraó. E ele desvendou um sonho que teria tempos de abundância e tempos de seca, de dificuldades. E o que Josué fez com aquilo que ele entendeu de Deus? No tempo de abundância, Josué começou a guardar mantimentos, a guardar tudo que dava na terra, nas plantações. Ele acabou estocando para o dia mau, o dia que seria o dia de falta. E com isso, o que aconteceu? Quando esse dia chegou, o tempo da escassez, que a terra passou por uma grande fome, não havia semente para você plantar, não chovia, as famílias acabavam sendo devastadas por essa situação, tanto é que vinham de cidades ao redor buscar ajuda lá no Egito, porque existia uma abundância de alimento que José tinha estocado, que podia servir como troca, alguma terra em troca de alimento, e isso acabou socorrendo algumas famílias. José, nesse caminhar, ele trouxe uma sustentabilidade para aquele lugar, e sustentou vidas, tanto é que a família dele acabou retornando, indo com ele para o Egito, ficando com ele ali, e acabou morando, né, na época que José estava no Egito. Tanto é que o faraó morre, daquela época, levanta-se outro faraó, durante um outro tempo, que não entendia nada e nem sabia quem era José, e muito menos quem era a família dele, só que o povo de Israel já havia crescido muito naquela terra. E esse povo começa a ser um povo escravizado. E aí a gente vai para a história que eles são escravizados durante 400 anos, e esse povo começa a clamar a Deus por um socorro, porque eles não aguentavam mais. E Deus ouve o clamor desse povo e levanta Moisés como seu libertador. E Deus constrói um caminho de libertação naquele momento para aquele povo. Tanto é que eles fogem do Egito, né, depois das 10 pragas que acontecem, eles fogem daquele lugar e quando eles chegam diante de um mar, eles pensam que tudo tinha acabado, que não havia mais jeito, que o faraó ia conseguir resgatá-los. E diante daquela impossibilidade, Deus cria um caminho. E Deus fala para Moisés, toque o cajado sobre as águas. E Moisés rapidamente obedece aquilo que Deus falou, e ele toca, e o mar se abre, e o povo passa em terra seca, chegando ao outro lado. São e salvos, né? Para uma caminhada no deserto, para eles irem em busca da terra que Deus havia prometido. Bom, o que foi que eu quis dizer com tudo isso que eu estou contando para vocês, sobre toda essa construção de caminho? Eu queria que a gente parasse e olhasse um pouco para a grandeza de tudo que Deus fez até então. Deus criou um mundo e não precisou da nossa ajuda. Nós nem estávamos lá quando Ele fez isso. Deus fez com que as águas cobrissem a terra e viesse um dilúvio sobre a terra, para que houvesse um tempo de reconstrução e de recomeço. Deus faz coisas grandes, faz coisas maravilhosas e faz coisas sobrenaturais. E muitas vezes, quando a gente olha para a nossa vida e para a nossa história, e a gente olha para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente lembra dessas coisas que Deus já fez lá no Antigo Testamento. E a gente corre em oração, em desespero, e fala, Deus, faz um milagre na minha vida. Deus, faz algo sobrenatural na minha vida, faz alguma coisa acontecer na minha vida. Só que eu queria dizer uma coisa para você, nesta tarde, início de noite, não sei que horas são agora, mas assim, que nós pudéssemos olhar, sim, para esse Deus que faz milagres acontecer,
Esse é o mesmo Deus de ontem, de hoje. Ele é um Deus que ele não muda e ele continua sendo o mesmo. Porém, esses caminhos que Deus foi criando e foi construindo, Deus fez algo no nosso tempo e na nossa geração, através da nossa vida, que foi construir esse caminho dentro de nós. Deus construiu um caminho, uma passagem dentro de você, do teu coração. E hoje nós não precisamos mais clamar por grandes milagres, manifestações sobrenaturais, porque Deus te capacitou com o Espírito Santo dele, para que você pudesse tomar as decisões e assumir as suas responsabilidades. Muitas vezes é muito mais fácil, né? A gente clamar a Deus por uma situação, ao invés de eu me colocar como servo e falar para Deus, não, eu vou assumir esta posição de servo e eu vou me responsabilizar por tal situação. É muito mais fácil eu ir em busca do milagre, porque eu não faço nada para que isso aconteça, tudo fica na responsabilidade de Deus, ao invés de eu entender que Deus já abriu esse caminho dentro de mim e que hoje eu me coloco como servo, assim como Jesus fez, quando ele se desfez de ser como Deus, e veio como homem para servir ao Pai. Foi o texto que nós lemos no início. Jesus fez isso. Ele abriu mão de si mesmo, ele esvaziou-se a si mesmo. E é isso que ele vem nos ensinar. Ao invés de nós buscarmos as manifestações, ao invés de nós buscarmos os milagres que Deus pode fazer, Deus já te capacitou para que você pudesse ser a solução que você precisa ser aonde você está. Eu não vou nem dizer para que você vai ser a solução do mundo, porque abranger coisas demais. Mas aí é onde você está, dentro da sua casa, inserido no contexto da sua família, aonde você trabalha. Você pode ser um canal de bênçãos e de milagres na vida de quem te cerca. Nós não precisamos mais ficar à espera dessas grandes manifestações. Deus já te capacitou para isso. Tem 2 textos do Novo Testamento que eu acho incrível e exemplifica muito bem isso que eu estou querendo dizer para vocês. Jesus, ele sai da festa do casamento e aí ele se depara, ou ele vai para uma festa ou ele vai para um outro lugar que se chama Tanque de Betesda. E naquele lugar do Tanque de Betesda era um lugar onde os doentes ficavam, porque havia uma manifestação sobrenatural naquele lugar, que era quando um anjo descia, movia as águas daquele tanque, e a pessoa, o doente que chegasse primeiro e se jogasse naquela água, ele seria curado da sua doença. Mas isso acontecia de vez em quando, não era uma coisa que acontecia sempre. Então eles tinham que ficar espertos. Pô, a água se mexeu, se eu quero ser curado, eu preciso estar ligeiro e rápido para me jogar naquele lugar. Mas ali tinha um rapaz que ele era paralítico. E todas as vezes que isso acontecia, ele não conseguia chegar. Alguém chegava antes dele. Alguém que tinha uma doença que não acometesse a sua locomoção, por exemplo. Né? Sempre tinha alguém que passava na frente dele, e ele sempre à beira daquele lugar, e nunca conseguia chegar à sua vez. E Jesus entra naquele contexto e encontra com esse paralítico. E ele fala para o paralítico, você quer ser curado? Que pergunta, né? Jesus está no meio de um lugar cheio de doença, como assim? E Jesus fala para ele, você quer ser curado? E ele fala, claro, claro que quer. Né? Então Jesus vira para ele e fala, então tome a sua cama, levante-se, toma a sua cama e saia daqui. E aquele homem imediatamente faz isso. Ele levanta, ele pega a sua cama e ele sai daquele lugar. E aí eu fico pensando, nossa, eu achava que Deus ia fazer algo tão grande, abalar aquele lugar, curar todas as pessoas, fazer aquele milagre tão sobrenatural, como a gente acaba de ver nesse contexto que eu vim trazendo para você, de coisas que deixa a gente de boca aberta e fala, nossa, só Deus para fazer isso, né? E Jesus foi tão simples com ele e falou, pega a sua cama, saia daí, né? Saia desse lugar, levanta, toma a sua cama e anda. E aí eu fiquei pensando no contexto dessa história, eu falei, olha que incrível. Jesus estava naquele lugar, revelando para ele que ele é o caminho.
E ele já havia colocado algo no coração desse homem. E esse homem, ele bastava apenas reconhecer isso e obedecer. E foi exatamente isso que ele fez. Quando Jesus lança a palavra para ele, imediatamente ele corresponde e acredita naquilo que está sendo dito para ele. Ele levanta, ele pega a sua cama e ele sai. Sabe o que é isso? Assumir a sua responsabilidade. Jesus não pegou na mão dele, Jesus não dobrou a cama dele e falou, olha, toma aqui a sua cama. Jesus não levantou ele do lugar de onde ele estava e disse, agora vem comigo. Jesus não fez isso. Jesus deu uma ordem para ele, você pega a sua cama, levanta-se e saia daqui. E imediatamente ele assumiu a sua responsabilidade e ele fez o que devia fazer. Assim foi também com Lázaro. Lázaro, um grande amigo de Jesus, morre. Quando Jesus chega, as suas irmãs já em pranto, chorando, já tinham coberto o corpo dele, já tinham colocado Lázaro dentro daquela caverna, já tinham fechado a porta, estavam vivendo aquele momento de luto. Quando Jesus chega, ele se depara com essa situação, e o que Jesus fala? Tirem a pedra. Jesus, ele não entra na caverna, Jesus não vai aonde Lázaro está. Jesus chega na porta e diz, Lázaro, sai para fora. E imediatamente, o que a gente vê? Lázaro saindo para fora daquele lugar. Jesus, como ele agiu dessa maneira com aquele paralítico, Jesus agiu da mesma maneira com Lázaro. Jesus não foi lá dentro, Jesus não desatou as cordas que estavam cobrindo o corpo dele, o tecido que estava cobrindo o corpo dele. Jesus deu apenas uma ordem, e Lázaro se responsabilizou pela atitude de ter ouvido e acreditado e levantado daquele lugar. Porque aquele que estava falando com ele é aquele que tem autoridade sobre a morte. É o Deus da ressurreição. É o caminho da ressurreição que estava acontecendo naquele lugar. Jesus, ele apenas lançou a palavra, mas coube a Lázaro sair daquele lugar. Assim como cabe a gente sair do lugar de onde nós estamos. Muitas vezes Deus lança a palavra sobre as nossas vidas e a gente fica sentado esperando que Deus faça aquilo que Ele já te capacitou a fazer. Deus te colocou no contexto da tua vida que você vive hoje, não é para que outra pessoa faça aquilo que você tem que fazer. É para que você, como filho de Deus, assuma o seu papel como filho de Deus e faça alguma coisa. Deus não nos chamou para sermos pessoas acomodadas. Deus nos chamou para sermos pessoas que trabalham para o reino dEle. Porque Deus já abriu esse caminho dentro de nós. E o que nós estamos fazendo com o caminho que Ele já abriu dentro do nosso coração? Por que a gente tem se acomodado diante das coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Eu estava vindo para cá conversando com o Anderson a respeito disso, em relação a isso que a gente tem vivido aqui. Não como igreja, mas no mundo. Essa pandemia. Eu falei para ele, poxa, você já parou para pensar? No ano passado, passamos um ano inteiro sem ter certeza de nada, cercados sempre de más notícias, à espera de alguma coisa acontecer, à espera dessa vacina sair. Mas o que nós fizemos como igreja, como filhos de Deus e como servos de Deus? Qual foi a nossa parte que nós assumimos como responsabilidade de fazer com que essa situação mudasse? O que a gente mais viu foram lugares lotados, festas acontecendo, as pessoas mal se cuidavam. Num tempo que tinha que ter de afastamento, era só a gente andar pelas ruas, a gente via. Era o maior número de aglomeração que tinha. Eu, para vir para cá, eu passo por uma avenida perto da minha casa, que é uma avenida cheia de barzinhos, e todos estavam lotados, lotados. E era tanta gente que eu nunca via na época que a gente não estava em pandemia. E eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? Era o momento desses lugares estarem vazios, porque não era o momento de aglomerar. E o que a gente tem feito com aquilo que Deus já entregou na nossa mão como responsabilidade? E aí a gente começou a projetar para o ano seguinte a nossa esperança. 2021 vai ser um ano diferente. Então ninguém via a hora de dezembro chegar. O Natal passou, acho que quase todos mal curtiram o Natal, na expectativa do ano novo e na virada desse ano.
achando que só o fato do ano mudar, todas as coisas mudariam também. E fomos pegos de surpresa, porque nada mudou. Na verdade, tudo piorou. Estamos vivendo hoje uma situação muito complicada. Os números de mortes têm crescido absurdamente. É um número assustador. Tem dias da semana que eu nem ligo a televisão, porque eu não quero nem saber em que fase nós estamos. Porque eu falei, eu preciso guardar o meu emocional, porque é uma situação tão fora de controle e traz tanto desespero para nós. A gente antes ouvia casos tão distantes, né? E hoje a gente escuta casos tão próximos da gente, que eu falo, meu Deus, está bem perto de nós e a gente ainda não entendeu. E aí a gente começa a assistir a televisão e ver a reação que as pessoas acabam tendo, né? Ao invés de obedecerem e permanecermos em casa, são festas clandestinas e a galera arruma um jeito de estar junto. Ninguém quer obedecer, ninguém quer fazer alguma coisa para que isso mude. E aí eu paro e penso naquilo que Deus construiu na nossa vida, quando Ele fala a respeito desses caminhos. O caminho que Deus construiu dentro de nós. Para que nós fomos chamados? Para que você foi chamado? Que diferença nós vamos fazer diante desse caos que nós estamos vivendo? As pessoas precisam encontrar na gente um lugar de segurança, um lugar de esperança. As nossas atitudes têm que ser atitudes que sejam totalmente contrárias àquilo que a gente tem visto e vivido nesse tempo. Deus nos chamou para sermos diferentes. As pessoas precisam encontrar em nós acolhimento, que é isso que as pessoas estão precisando. Quantas pessoas têm passado por depressão, pessoas tirando a sua própria vida porque não sabem lidar com o sofrimento, com o caos. E nós, como cristãos e filhos de Deus, o que é que nós estamos fazendo? Eu queria ler de novo a palavra que eu li com vocês no começo. Lá em Filipenses. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Avalie a tua atitude. Como que ela tem sido? A mesma de Cristo? Que, embora sendo Deus, não se considerou ser como Ele. Seria fácil, né? Jesus vir sabendo que também era Deus e passar por tudo que passou e usar disso em favor dele. Mas não foi isso que ele fez. E isso era algo que ele devia se apegar, mas ele não se apegou. Ele se esvaziou de si mesmo e veio como servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha que interessante, ele esvaziou-se a si mesmo. O que é que Deus fala a respeito disso na nossa vida? Que nós devemos nos esvaziar de nós mesmos. Esvazie-se de você mesmo. Esvazie-se do seu egoísmo, dos seus achismos, esvazie-se das suas perspectivas. Esvazie-se de você mesmo. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Abrace este caminho e caminhe por esta direção. Não abra mão daquilo que Deus já colocou dentro do teu coração. Você é um escolhido e você é uma escolhida de Deus para um propósito que Ele já definiu. Então, esvazie-se de si mesmo. Abra mão de você mesmo pelo reino de Deus. Abra mão de você mesmo por Ele. Jesus fez isso até a morte e morte de cruz. Quando o tempo ruim chegou, Jesus ele não caiu fora. Jesus ele permaneceu firme no propósito. Porque ele sabia que esta era a vontade do Pai. Não faça isso, meu irmão. Não abra mão da tua fé, não abra mão da comunhão, não abra mão da relação com os teus irmãos, porque as coisas não estão da maneira como você deseja.
Permaneça-se firme, fique firme, até o final. Até o final. Eu sempre falo, né? Porque nós ainda não chegamos em casa. Nós somos passageiros e peregrinos nesse lugar. Enquanto nós estivermos aqui, existe um propósito para isso. Agradeça pela vida, agradeça pela saúde que você tem. Mas não pare nisso. Entenda o que Deus tem através de você. Amém? Então, eu queria compartilhar essa palavra com vocês essa noite. Eu queria trazer uma palavra de mulheres, mas ia ser uma coisa muito direcionada para as mulheres, e eu achei melhor, e isso tem movido muito o meu coração diante de tudo que a gente tem vivido, que é esse tempo de caos e calamidade, e é um tempo que a igreja precisa, sim, se unir como filhos de Deus que nós somos, e manifestar o amor de Deus naqueles que estão perto e próximos de nós. Às vezes a gente quer alcançar o mundo e a gente esquece de alcançar aqueles que estão dentro da nossa casa. Estamos precisando disso. Tenha uma palavra de consolo, tenha uma palavra de acolhimento para aquelas pessoas que te procuram. Você é filho de Deus e você pode manifestar isso na vida dos outros. Não fique achando que isso é um papel apenas dos pastores da igreja ou de alguém que você acha que seja mais capaz do que você. Você é capacitado por Deus. E Deus já colocou esse caminho dentro do teu coração. Então, entre por ele e vá até o final, meu irmão. Vá até ao final, pegue a sua cruz e siga e permaneça firme até nos dias maus. Tá bom? Deus abençoe vocês. Eu não sei se tem mais algum aviso que a gente precise dar. Temos um aviso ruim. Oh, meu Deus. A gente não vai poder fazer o retiro desse ano. Nós já havíamos cancelado desde o ano passado. Tentamos remarcar agora para o mês de março, mas com tudo isso nós achamos prudente, claro, não poderíamos fazer. Então, o retiro, por enquanto, está cancelado. O retiro está cancelado e vamos deixar para depois da vacina. Nós não marcamos data ainda, porque a gente não sabe também o andamento da vacina como que está, se vai ficar dentro da programação ou não. Então, a gente vai esperar esse tempo da vacina passar, acontecer, e aí nós marcamos o retiro, provavelmente, para o ano que vem. O outro aviso é sobre os dízimos e ofertas. Mesmo diante desse caos, dessa pandemia, nós estamos usufruindo do espaço e o aluguel, ele vence, ele chega. Então, que a gente possa assumir a nossa responsabilidade e não jogar aquilo que a gente pode fazer para o outro fazer. Faça isso de coração, de alegria, com alegria no teu coração. Contamos com vocês, nós precisamos honrar os nossos compromissos aqui. Não é apenas aluguel, é conta de água, luz, a internet. Vocês viram que a gente está com um pouco de dificuldade de transmissão. E a gente precisa manter tudo isso. Então, a gente conta com a união da nossa família, do corpo, para que tudo isso seja cumprido, tá bom? Boa semana. O Pix está no chat do YouTube, e eles vão colocar o pessoal que faz parte do grupo da igreja, também vai estar lá os dados bancários, como que você pode contribuir. Tá bom? E se você não encontrar no chat, deixa um recadinho aí que a gente entra em contato com você. Tá bom? Deus abençoe. Boa semana e um beijo para vocês.